Bom dia mais uma vez, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. No começo do culto eu dei um aviso, né? Talvez você que chegou, talvez agora, esteja estranhando que a gente está sendo o nosso ministério de louvor e também estamos em poucos hoje, né? Mas é porque muitos irmãos foram viajar nesse feriado prolongado, então estamos aqui menos da metade da igreja. Mas como eu falei no começo, estamos animados? Amém? Amém? Animados? Vamos dar seguimento hoje ao tema do mês de junho. Estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Falamos na semana passada. Então eu quero dar um bem-vindo para você que faz parte dessa comunidade. Bem-vindo para você que está estudando a Bíblia. E bem-vindo para você que está nos visitando hoje. É um prazer tê-los aqui conosco. Então, como eu falei, vamos dar continuidade ao nosso tema sobre o Espírito Santo. E eu quero fazer um pequeno resumo do que nós falamos na semana passada, né? Falamos sobre... Então, mostrei esse triângulo, né? Que o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Vimos também que o Espírito Santo, ele é Deus. Ficamos convencidos domingo, através da Bíblia, que o Espírito Santo é Deus, amém? Amém. E vimos também que esse Deus, o Deus Espírito Santo, ele quer habitar em nós, amém? Amém. E hoje vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. E eu quero convidar a todos nós a fazermos uma oração para estudarmos a Bíblia, amém? Então me acompanhe, por favor. Fique à vontade. Pai, obrigado mais uma vez de poder falar com o Senhor. Muito obrigado, Deus, de poder... Estamos aqui juntos como família, como igreja, para poder entoar canções, falar o quanto que o Senhor é bom, o quanto que o Senhor é poderoso, de todas as coisas que já falamos. E eu quero pedir, por favor, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor, Espírito Santo, onde o Senhor é o tema do nosso mês, sobre pregação, sobre o ensino, quero pedir para que o Senhor possa, primeiramente, usar a minha vida, que eu possa transmitir tua mensagem com muito temor, mas também com muita alegria, com muita convicção. E também peço para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso ouvido, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Peço para que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos e que nós possamos entender hoje a tua ação, Espírito Santo, sobre nossa vida, independente se nós somos cristãos ou não. O Senhor age em nossa vida e que através da Bíblia a gente possa ter esse entendimento e ver como que nós podemos nos colocar numa posição de deixar o Senhor trabalhar em nós. Então, obrigado por esse tema do mês de junho, um tema super especial. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que o Senhor possa conduzir a todos nós a um caminho bom e que nós possamos sair diferentes daquele portão da forma que nós entramos. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, Deus, estamos muito gratos. Amém. Amém. Então, o tema da nossa aula é a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Mas eu quero construir um pensamento, amém? Então, eu peço para que vocês venham comigo. No final, a gente vai chegar nessa aplicação, mas eu preciso construir umas bases que eu creio que é muito importante para a gente ter esse entendimento. Então, a ação do Espírito Santo, ela tem para aqueles que se consideram cristãos, mas também tem ação naqueles que talvez hoje não se considera um cristão. Como nós vimos na semana passada, o Espírito Santo, ele é Deus, assim como é o Deus Pai, assim como é o Deus Filho. E nós vamos ver agora a ação desses três deuses, que é um só, que é um Deus triuno, em uma só passagem, tá bom? Então, lá em Mateus capítulo 3, fala assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrada. Costumamos falar que nessa escritura, que nesses versículos de Mateus 3,
vemos claramente que aparece o Pai, aparece o Filho e aparece o Espírito Santo. E nós costumamos falar, é um linguajar talvez mais para cristãos, aqui vemos a ação das 3 pessoas da Trindade. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos o Filho sendo batizado, vemos o Espírito Santo descendo sobre o Filho e vemos o Pai falando quanto que o Filho o agrada. Mas a pergunta é, o que significa personalidade? O que pode definir como uma pessoa? Já que eu falei que aqui aparecem as 3 pessoas da Trindade. Amém? Então, para que tenha personalidade, nós precisamos de alguns elementos. Eu separei 3. Inteligência, vontade e sentimentos. Então, para que a gente defina um ser como uma pessoa, precisa ter esses 3 elementos: inteligência, vontade e sentimentos. Então, a personalidade, como eu falei, é alguém que tem esses 3 elementos. E todos nós, acho que fica claro para nós, vemos esses três elementos no Pai e no Filho, amém? Vemos Jesus chorando, vemos Jesus conduzindo os seus discípulos, vemos no Antigo Testamento Deus o tempo todo tendo um plano perfeito e soberano, Deus demonstrando raiva com o pecado do povo hebreu. Vemos tudo isso, amém? É claro para nós? Mas e quando se trata do Espírito Santo? Às vezes, esses 3 pontos é pouco falado na pessoa do Espírito Santo. Só que a Bíblia ela dá evidências claras de que o Espírito Santo ele é uma pessoa, como é o Pai e como é o Filho. Então, o Espírito Santo só pode ser definido como uma pessoa se ele tiver esses 3 elementos. Amém? Amém. Faz sentido isso para vocês? Então, vamos para o primeiro. O primeiro, inteligência. João capítulo 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, nós encontramos nesse texto, um texto bem explicativo, pelo próprio Jesus, ele falando da promessa de quando o Espírito Santo viria após a sua volta aos céus. Ele fala que o conselheiro, que o Espírito Santo, que o Pai iria enviar, seria para ensinar eles todas as coisas. E é interessante porque Jesus ele dá um nome de conselheiro ao Espírito Santo. Algumas versões bíblicas traz a palavra confortador. E essa palavra no grego, tanto conselheiro como confortador, no original, ela tem um significado de aquele que está ao lado para ajudar. É isso que significa a palavra conselheiro e confortador. E esse é o papel do Espírito Santo. Está ao nosso lado para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Esse é o papel do consolador. Esse é o papel do confortador. Jesus também disse aos seus discípulos que o Pai o enviaria para ensiná-los a todas as coisas. E que ele também iria fazê-los lembrar de todas as coisas que Jesus havia falado. Então nós podemos ter esse entendimento que o Espírito Santo ele tem um papel pedagógico. É como se fosse um professor. Você já parou para pensar que o Espírito Santo ele pode ser o nosso professor? Qual é a função de um professor? Aqui temos uma igreja basicamente universitária. Qual é o papel de um professor na USP? Ensinar. Aqui em 2 Pedro fala: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados
pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. O Espírito Santo é como se fosse o nosso professor, porque foi ele que produziu a Bíblia. Foi o Espírito Santo que produziu cada livro da Bíblia. Quem selecionou os profetas. Foi ele que revelou aos profetas. Foi ele que inspirou os profetas. Ele supervisionou cada coisa da Bíblia. Inclusive o Novo Testamento. Teve a ação do professor Espírito Santo. Ele é o professor. Então, nós deveríamos ter a seguinte conduta. Se nós estamos entendendo que o Espírito Santo, ele é um professor, então quando a gente lê a Bíblia, nós deveríamos pedir para que o professor Espírito Santo nos ensine através das Escrituras. Nós deveríamos pedir para que ele ilumine nossa mente, para que a gente consiga ter mais entendimento sobre a Bíblia. Então, para que o Espírito Santo seja um professor, ele precisa possuir inteligência. Ninguém ensina outro se não tem conhecimento. É um atributo de uma pessoa. É um atributo de uma personalidade, a inteligência. Amém? Segundo, a vontade. Atos 16. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mícia, tentaram ir para o norte em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Vemos Paulo e os outros irmãos querendo pregar o Evangelho, vemos eles querendo avançar o reino, mas nós vemos então o Espírito Santo dizendo não. Ele fala não porque ele é uma pessoa que tem vontade. O Espírito Santo estava conduzindo o ministério apostólico. Eles não faziam aquilo que queriam. Eles não iam para onde eles queriam. O Espírito Santo estava direcionando eles. E como eu falei, vemos que o Espírito Santo tem vontade. E isso faz parte do elemento da personalidade. Então podemos perceber que o Espírito Santo ele não é uma força. Ele não é uma influência, como nós vimos na semana passada. Ele é uma pessoa. Ele tem vontade como eu e você temos. Amém? Amém. Então, estou construindo pensamento, amém? Vocês estão animados? Sim. Vamos lá, bota o terceiro. O terceiro é sentimento. Em Efésios, capítulo 4, fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso: vocês não entristeçam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode sentir tristeza. E como que é que o Espírito Santo sente essa tristeza? Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando nós rejeitamos a sua influência em nossa vida. Quando nós rejeitamos seus ensinos, os seus conselhos, e eu e você podemos deixar triste o Deus Espírito Santo com nossas atitudes. Você já parou para pensar nisso? Que as nossas ações podem deixar Deus triste? O Espírito Santo é uma pessoa e ele também pode ser entristecido. Essa frase eu achei ela muito impactante. Fala: esses atributos indicam que o Espírito Santo não é uma influência ou uma força ativa, mas ele é o que é uma pessoa de vida, e uma das maiores provas que o Espírito mas vou voltar aqui. Esses atributos indicam que o Espírito Santo não é uma influência ou uma força ativa, mas ele é
o que é uma pessoa de vida é uma das maiores provas que o Espírito é essa pessoa divina. Uma das maiores provas que o Espírito Santo é uma pessoa divina é que ele conduz a vida. Ele conduz a minha vida, ele conduz a sua vida. O fato de vocês estarem aqui hoje não é uma coincidência. Não é uma coincidência. É o Espírito Santo de Deus dirigindo a vida de vocês. Vocês poderiam estar em qualquer lugar hoje. Mas nós estamos aqui hoje, mesmo em poucos, mas nós estamos aqui hoje para adorar a Deus. E acredito que todos nós fomos convencidos pela Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Amém. Faz sentido isso para vocês? Legal? E agora com essa base, agora nós podemos fazer uma ótima aplicação para a nossa vida. Como essa pessoa, Espírito Santo, pode ter uma ação na vida daqueles que se consideram cristãos e na vida daqueles que não são ainda? O que ele faz? Como que ele tem essa ação? A Bíblia nos fala que a pessoa do Espírito Santo, ele tem uma missão. Uma missão nesse mundo, independente se você é cristão ou não. E eu acho que isso pode nos dar um norte de como que o Espírito Santo tem ação em nossa vida. Em João capítulo 16, fala: mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá. O próprio Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, uma das missões do Espírito Santo se resume nesses versículos. E ele fala sobre convencer o mundo do pecado, de convencer o mundo da sua justiça e de convencer o mundo do juízo. Essa é uma das missões do Espírito Santo. Então vamos entender cada um aqui, para ficar claro qual é a missão do Espírito Santo. O primeiro do pecado que ele fala. Então, a missão dele é convencer o mundo do pecado. Por que do pecado? Porque o Deus Espírito Santo, com certeza, ele tenta convencer milhões e milhões de pessoas a cada dia do seu pecado. Com certeza. Muitos pecam porque querem viver a vida que elas querem viver, mas muitas das coisas que as pessoas querem viver vão de encontro com aquilo que Deus quer para a vida delas. E o Deus Espírito Santo tenta convencer essas pessoas de voltarem, de mudar de rota, de ir por outro caminho. Alguns ouvem, outros não. E isso se aplica para quem é cristão, porque nós pecamos também a cada dia, mas também para aqueles que não são cristãos. O pecado tem matado muitas pessoas. Pessoas têm tido vícios, drogas, bebidas, prostituição. O pecado tem causado milhões de divórcios e tem acabado com famílias ao redor do mundo. Por causa do pecado, as sociedades no mundo estão mais violentas, gananciosas, querendo poder. Tudo isso é o pecado. O Espírito tenta o tempo todo fazer com que essas pessoas voltem para Deus. Por causa do pecado do homem, a fome no mundo ainda tem sido o maior problema. É uns com muito, e muitos e muitos e muitos com poucos. Não é isso que Deus quer. E com certeza, a pessoa do Espírito Santo tenta convencer milhões de pessoas a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Tentar convencer pessoas que Jesus morreu por toda a humanidade.
que Ele é o modelo para imitarmos, porque Ele venceu o pecado. Esse é o papel do Espírito Santo. Amém? Amém. Convencerá o mundo da justiça. Por que da justiça? Porque nós achamos que somos justos aos nossos olhos. Nós nos achamos bons. Nós achamos que as coisas que nós temos é por mérito nosso. Nós somos justos. Não faço mal a ninguém. Mas o Espírito Santo tenta convencer a cada dia todos nós que nós somos maus. Eu sou mau. Você é mau. E que quando nós olhamos para a justiça de Deus, ao nível de Deus, nós não somos nada. Mas muitas pessoas não se veem assim. Temos todo tipo de pecado. E o Espírito Santo tenta nos convencer de quem nós somos. Quando estamos lendo a Bíblia, para quem já é cristão, e para você que não é cristão, talvez aquela pessoa que esteja falando com você lá no seu trabalho, na sua faculdade, tentando te ajudar a ver quem você é, mas às vezes o orgulho, de tanto para quem é cristão, para quem não é, não deixa a gente ver quem somos realmente. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando nós nos deparamos, para aqueles que leem a Bíblia, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, quando nós vemos quem é Deus realmente e nós olhamos para nós, uau, não tem como a gente falar que somos justos. E convencerá o mundo. Fala aqui. Acho que acabou a pena. Pode ir fechando. E do juízo, convencerá o mundo do juízo. Com certeza também o Espírito Santo tenta convencer milhões de pessoas, que esse mundo é governado por Satanás e que não tem nada a oferecer. Não tem nada. Ele tenta convencer a gente com certeza que esse mundo só vai piorar. Não vai melhorar. Porque esse mundo é governado por Satanás. Sabe? E a gente vê ainda muitas pessoas dedicando o que elas têm de mais valioso, que é a vida delas, em prol do mundo. Em conquistar as coisas do mundo. Tem uma escritura em Lucas. Eu não coloquei aqui. Lucas capítulo 9 fala: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? É isso que ele tenta convencer as pessoas. Você corre atrás do quê? Você quer ganhar o quê nesse mundo? Você está perdendo sua vida. A vida verdadeira é aquela com Deus, é aquela que pensa nas coisas eternas. É isso que ele tenta convencer as pessoas. Alguns talvez tenham ouvido e outros não. A outra missão do Espírito Santo é João 16: e ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. O próprio Jesus disse que a pessoa do Espírito Santo tem o objetivo de glorificar. Nada que o Espírito Santo faça é para a glória dele. Não, sempre vai apontar para Jesus, para o Deus Filho. E quando o Espírito Santo faz tudo isso que a gente está falando aqui, tentando convencer a gente do juízo, do pecado, justiça, com o único objetivo: levar as pessoas para conhecer Jesus. Esse é o único objetivo da pessoa do Espírito Santo.
Jesus falou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele tem só o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É um Deus triuno, que é três, mas que eles trabalham em conjunto. Mas o ponto é levar as pessoas a conhecerem Jesus. Então, todas essas coisas que estamos vendo aqui, como eu falei, ele trabalha tanto para o cristão quanto para o não cristão. E nós podemos ter uma ótima conclusão de todas as coisas que eu falei. Então eu expliquei muita coisa, vamos para a parte prática agora. Amém? Animados? Amém. Então, nós vimos que a pessoa do Espírito Santo, ele é inteligente, ele tem vontade, então ele tem o livre-arbítrio e ele tem sentimentos. Algumas perguntas para nós refletirmos. A primeira: você tem se colocado em uma posição de ser ensinado pela pessoa do Espírito Santo? Nós vimos que o Espírito Santo era um professor. Amém? Ele ensina. Mas a questão é, você tem tido humildade para ser conduzido pela pessoa do Espírito Santo? Você tem tido humildade para ser corrigido por Ele? Mas como que Ele faz isso, Leandro? Através da Bíblia e das pessoas. Quando você lê na Bíblia algo que te confronta, que aponta o seu pecado, você é humilde para falar, uau, Deus está falando comigo e eu preciso mudar. Ou nós já falamos não, que não concordamos com a Bíblia. Não, isso aqui não concordo com isso. Ou quando alguém vem falar para nós de um erro, de uma falha ou de um pecado, como que nós reagimos? Pode ser o Espírito Santo querendo conduzir a sua vida e a minha. Quando isso acontece, qual é a nossa reação? Eu sigo as minhas próprias instruções? Eu sigo a minha vida? Não se intromete? Não fala isso comigo? Será que não é o Deus, Espírito Santo, falando com você? Tentando te convencer? Faz sentido isso, irmãos e amigos? Segundo ponto. Você tem se colocado em uma posição de fazer a vontade da pessoa do Espírito Santo? Nós vimos que o Espírito Santo tem as suas próprias vontades. Só que nós também temos as nossas. E temos muitas vontades. E aqui pode ter um conflito, porque eu tenho a vontade do Espírito Santo e eu tenho as minhas vontades. Mas a pergunta é, qual vontade tem prevalecido na sua vida? As suas ou a do Deus Espírito Santo? Você tem andado talvez por caminhos errados, talvez por caminhos que não estão dando certos, mas você continua por esse caminho, porque é a sua vontade? Será que já não era hora de você voltar e ser conduzido pela vontade do Espírito Santo? Que vontade você tem seguido? A terceira pergunta. Você já havia parado para pensar que as suas atitudes entristecem a pessoa do Espírito Santo? Nós vimos que ele tem sentimentos. Cara, como que é ruim quando às vezes eu falo algo ou eu tenho uma ação horrível e às vezes eu vejo que eu machuquei a Vânia. Ou às vezes, quando eu faço isso, eu vejo que eu machuquei meus filhos, talvez falei rispidamente com eles, eu vejo que eles ficaram tristes. Cara, como que isso machuca? Ai, filho, me perdoe, não foi a minha intenção. Mas a gente tem esse mesmo sentimento com Deus?
fala, nossa, eu estou vendo pornografia. Isso entristece Deus? Estou caindo em pecado de fornicação. Isso entristece Deus? Nossa, eu menti. Entristece Deus? Estou tendo inveja de tal pessoa. A gente tem esse sentimento de que nós estamos entristecendo o Deus Criador de tudo? Nossas ações e pensamentos entristecem sim Deus. Ou nós estamos vivendo o que queremos viver e nós não nos importamos com nada e com ninguém. A vida é minha, eu faço o que eu quero, falo o que eu quero. Não é isso que a Bíblia aponta. Sabe? Como tem sido a sua relação com a pessoa do Espírito Santo? A sua pessoa individual, a cada dia, como tem sido a sua relação com essa pessoa? Se você não tem essa relação, ou se você não tem esse entendimento ainda sobre o Espírito Santo, nós convidamos você para estudar a Bíblia. Nós não sabemos tudo, estamos muito longe ainda disso, porque Deus é muito grande, mas nós temos aprendido coisas bem interessantes. E nós queremos convidar você para poder estudar a Bíblia, saber como que Deus pode conduzir sua vida, como que o Espírito Santo pode melhorar a sua vida, colocar ela nos trilhos. Não é igreja, não é humano, mas é a ação da pessoa do Espírito Santo. Mas você precisa conhecer Ele. Muito bom. Amém. Você precisa conhecer Ele. Quando a gente estuda a Bíblia, podemos sentir a pessoa do Espírito Santo agindo em nossa vida. Não vemos, mas nós sentimos. Eu perdi minha mãe tem 4 anos. Foi o pior momento da minha vida. Fiquei muito mal emocionalmente, tive que fazer terapia, enfim. E foi um momento que eu senti mais a presença dele do meu lado. Eu não via ninguém, mas eu me sentia confortado por ele. É o confortador, é o Espírito Santo, é o conselheiro. Só que precisamos dar essa abertura para que ele trabalhe em nossa vida. Eu perguntei, na pergunta anterior, como que está a sua relação com o Espírito Santo? Não foi isso que eu perguntei? Por que eu perguntei isso? Porque o que dificulta essa relação do Deus Espírito Santo com a gente não é Ele, somos nós. É nós que se colocamos numa posição de não deixar Ele vir, de não deixar Ele trabalhar. Não é Ele. Ele tem a sua missão e Ele tem feito isso. Às vezes o problema somos nós. Não fazemos a nossa parte. E tanto para você que é cristão e para você que não é, eu vou encerrar agora aqui a mensagem. E a partir de hoje, a partir de agora, que hora que é, João? Vê que hora que é? 11h41. 11 de junho de 2023, às 11h42, a sua vida vai mudar a partir de agora. Amém. Amém. Sabe por quê? Para você que não é cristão, ou para você que talvez já é cristão, você vai saber agora a ação do Espírito Santo na sua vida. Agora, aqui em Isaías, capítulo 30, olha o que fala. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês. O caminho certo é este, andem nele.
Vou ler de novo. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês. O caminho certo é este. Andem nele. Lembra qual é a missão do Espírito Santo? Convencer do pecado, justiça e do juízo. E ele vai sempre apontar para quem? Para Jesus. Sabe o que é interessante? A voz que você ouve não é a sua consciência. É o Espírito Santo. Você está prestes a pecar. Você ouve aquela voz. Não faz isso. Ah, isso não é legal. Não é a sua consciência. É o Espírito Santo. O caminho é esse. Agora, quantos de nós ouvimos essa voz dia após dia? Leia a Bíblia. Vá para o culto. Confesse o pecado. Busque ajuda. Ame o próximo. Estude a Bíblia. Ouça um louvor. É só eu que escuto isso? Quem é? Espírito Santo. Tentando nos convencer de ir para o caminho certo. E quem é o caminho? Jesus. A sua vida pode mudar a partir de agora. 11h46, por aí eu acho. Atrás. Eu estou brincando aqui, mas amigos e irmãos, Deus tenta o tempo todo nos mostrar o caminho correto. Jesus não está mais aqui fisicamente, mas Ele está espiritualmente. E é o Espírito Santo tentando nos convencer o tempo todo de não irmos por caminhos ruins. Deus tem feito tudo para nos ver perto dele. Tudo. Entregou Jesus na cruz, deixou a pessoa do Espírito Santo aqui para nos conduzir, para falar conosco, para nos direcionar. O que mais falta? Temos a igreja, que é a família de Deus. O que mais falta? O que falta mais? Para olharmos para Jesus, para vivermos perto de Deus. A pergunta, talvez ela é mais simples, mas ela é mais profunda. A questão é, nós queremos viver perto de Deus? Porque a parte de Deus Ele já fez. Você quer viver perto de Deus? Você quer que Deus conduza a sua vida, seu casamento, seus filhos? Aí cada um responde por si só. Mas que Deus tem feito a parte dele, Ele tem. Se você quer, a pergunta é simples. A resposta é simples. Você precisa ir até Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Amém? Amém. Amém. O nosso maior exemplo de ser guiado e conduzido pela pessoa do Espírito Santo, quem foi? Jesus. E vai ser o tópico da semana que vem da nossa aula. A ação do Deus Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Podemos aprender coisas bem interessantes. Se Jesus, o Filho de Deus, foi conduzido e guiado pelo Espírito Santo, imagine nós. Espero que tenha ajudado. Convido você a fazer uma oração. Vamos cantar mais um louvor e encerramos o culto. Tá bom? Amém, Lei. Obrigado. Paizinho querido, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Pedimos a tua misericórdia, Deus. Pedimos a tua ajuda. Porque nós sabemos que o Senhor fala conosco o dia todo, o tempo todo, a todo momento. A gente sabe, Deus. O Senhor usa inúmeras coisas e situações para falar aos nossos corações. Mas nós somos teimosos às vezes, Deus. Nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos para que o Senhor não pare de falar conosco. Que o Senhor não desista de nós. Para quem é cristão e para quem não é cristão, Deus. Pai, nos ajude a poder ter um entendimento mais profundo de quem é o Senhor, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, para que possamos nos render realmente por completo ao Senhor. É difícil, Deus, porque temos muito pecado,
Vivemos em um mundo que vai totalmente na contramão da Tua palavra. Somos limitados, temos um coração mau, duro. Deus, mas é possível ainda assim estarmos perto do Senhor. É possível sim ainda vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Mas nos ajuda, Deus. Eu peço muito para que ao longo da semana nós possamos meditar nessas escrituras que nós lemos aqui hoje, que possamos refletir e que quando ouvimos essa vozinha, Deus, que não é a nossa consciência, é o Senhor que está falando conosco, Espírito Santo, nós possamos decidir fazer aquilo que o Senhor está falando, para que a gente consiga andar pelo caminho certo. Nos perdoe pelas vezes que entristecemos o Senhor com nossos pensamentos, com nossas ações. Pedimos perdão realmente por isso e que nós possamos realmente nos arrepender de todas as coisas que temos feito que não tem te agradado, Espírito Santo. Mas obrigado por Jesus, porque Ele morreu na cruz e nos dá esse privilégio de sermos perdoados, Deus, de todas as coisas ruins que fazemos, Deus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado, Pai, pelo Teu plano perfeito, obrigado, Jesus, por ter consumado o plano do Pai, e obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor estar aqui, nos convencendo de tantas coisas ruins que temos feito. Que o Senhor possa nos ajudar a continuar, a não baixar a guarda, e que o Senhor possa nos ajudar, por favor, Deus, a sempre olhar para Jesus. Em nome dele, podemos muito grato, Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos cantar mais uma canção.